Boa noite a todos. Boa noite também aos nossos irmãos que estão em casa, que vão nos assistir a partir de agora. E agradecendo, aos irmãos que nos ajudaram ontem, que ontem foi a festinha do Dia das Crianças. E o pessoal também que nos ajuda no brechó, da cidade. O Éder, Dani, Mara, a Duda, e então todos que participam, de repente eu esqueço algum nome, mas a pessoa também sabe que estou falando também dela, Então agradecendo a todas as pessoas, que sempre têm nos ajudado a fazer com que essa casa anda, sem a equipe, sem os trabalhadores, a gente não caminha, Então a gente sempre precisa de irmãos, que estão sempre nos ajudando. Então vamos lembrando que às terças-feiras a gente tem estudo de mediunidade, do livro dos médiuns e também a segunda parte, do trabalho mediúnico. E às quintas-feiras a gente tem cura e magnetismo, a partir também das 20 horas. Então, quem estiver, de repente, sofrendo, precisando de um alívio das dores, porque às vezes a pessoa não vai ser curada, mas pelo menos vai ser aliviada das dores, Então, que possa vir aqui, na quinta-feira, a partir das 20 horas, portas abertas ao público, Então, o pessoal pode entrar e participar dos trabalhos. Não é com agendamento, não é com nada, Então, pode chegar e fazer parte, dos nossos trabalhos a partir das 20 horas. E no sábado, como a gente já sabe, a gente sempre tem o nosso trabalho com as crianças, a evangelização, e então é isso, gente. Vamos dar início, eu vou fazer a prece inicial. Senhor Jesus, neste momento aqui quero te agradecer pela oportunidade de mais um dia, pela oportunidade de mais uma encarnação, pela chuva que tivemos, que sempre nos venha refrescar o ambiente. Agradecer, Senhor Jesus, pela saúde e pedir, Mestre, pelos irmãos que se encontram internados nos hospitais, acamados em seus lares, que Tu possa levar o alívio a cada um, aos nossos irmãos nos presídios, que possam, naquele momento, ter a oportunidade da reflexão, para que saiam de lá melhores do que entraram e que possam cumprir aqui a sua missão, que de repente foi desviada. Aos nossos irmãos andarilhos, aos nossos irmãos que se encontram em locais sem ter um abrigo, sem ter uma cama, te peço, Senhor Jesus, que acalenta cada um. Deus de bondade, de misericórdia, eu te agradeço por tudo e te peço que nos abençoe nessa noite de palestra. Abençoe o nosso irmão Marcos também, para que ele seja feliz em sua mensagem da noite. Muito obrigado, Senhor Jesus, e que assim seja. Fique à vontade, Marcos, já é da casa, Então, mais uma oportunidade aí. Som.
Boa noite, gente. Muito feliz de estar mais uma vez aqui, né? Hoje, no dia do professor, né? Não sei se todo mundo sabe, mas hoje é comemorado o dia do professor, né? E para comemorar o dia do professor, hoje a gente vai falar do maior professor que passou pela Terra, né? Aquele professor que nos ensinou a ser felizes, aquele professor que nos ensinou que as provas da vida são momentâneas, né? Que nos ensinou o amor. E por falar, qual que é o nome desse professor? É Jesus, né? Jesus, quando veio à Terra, veio nos ensinar o caminho da paz, o caminho da mansidão, o caminho do amor que tantos buscamos no dia de hoje, né? Ninguém adentra uma casa espírita à toa. Nós adentramos a essa casa buscando um pouquinho mais de amor, buscando um pouquinho mais de compreensão. E hoje nós estudaremos um pouco da prece que ele deixou para nós, que todos conhecem como Pai Nosso, né? Nessa prece é importantíssimo a gente relembrar que tudo que é dito nela, se nós praticarmos todo santo dia, qual que é a tendência de ser meu dia? Bom ou ruim? Bom, independente do que aconteça. Por quê? Por mais que a gente às vezes busque uma espiritualidade, por mais que nós buscamos contato com os espíritos superiores, você vai trabalhar, o que acontece? Você encontra alguém que pisa no teu calo, ou no trânsito, ou enfim, né? Você encontra um desafio, uma dificuldade. Nós estamos em um mundo de provas e expiações. Ou seja, aqui nem tudo é rosas, nem tudo é flores. E é por isso que o ensinamento espírita, os ensinamentos das obras de Allan Kardec, devem ser estudados por nós. Porque no momento de dificuldade eu vou saber o que fazer. E o estudo é uma abnegação. Os espíritos nos dizem que a abnegação pelo próximo, a caridade, atrai os bons espíritos que automaticamente afastam os maus. E se eu estou estudando, às vezes, na minha casa, estou lendo, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, estou estudando as obras de Kardec, né? Para ser uma pessoa melhor, isso já é uma forma de eu esquecer de mim para tratar os outros bem, para melhorar o mundo ao meu redor, a minha família, o trabalho onde eu trabalho, no centro espírita, porque é inconcebível a gente achar que só porque a pessoa está dentro do centro espírita, ou seja, qualquer religião ou filosofia de escolha que a pessoa tenha, é que é uma pessoa santa. Muito pelo contrário. Nós estamos aqui buscando nos melhorarmos, buscando amarmos uns aos outros, buscando compreender-nos uns aos outros. E não estamos aqui porque já estamos totalmente perfeitos, muito pelo contrário, né? Estamos buscando lutar contra as nossas imperfeições. E o Pai Nosso é a oração, né? Os espíritos deixam claro, né? Não adianta só você falar, usar as palavras, você tem que ter o sentimento de atrair os bons espíritos, o sentimento de elevar o seu pensamento a Deus. E os espíritos começam assim, ó. Os espíritos recomendaram que, encabeçando esta coletânea, é porque isso faz parte do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente está aqui na Kardecpédia, tá? Esse trecho está no Evangelho segundo o Espiritismo. E os espíritos dizem para colocar o Pai Nosso na frente da coletânea de preces. Primeiro, né? A oração dominical, não somente como prece, mas também como símbolo de todas as preces. É a que eles colocaram em primeiro lugar, seja porque procede do próprio Jesus, do próprio professor, do próprio mestre que veio nos ensinar, né? Seja porque pode suprir todos, conforme os pensamentos que se conjuguem. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Com efeito,
sob a mais singela forma, ela resume todos os deveres do homem para com Deus. Legal isso, né? Quando a gente pensa em Deus, o que a gente pensa? Fala, vou pedir alguma coisa para mim, né? Eu quero isso, eu quero melhor, eu quero saúde, eu quero dinheiro, eu quero, né? Mas olha o que os Espíritos falaram aqui, né? Compromisso, os deveres para com Deus. Então eles estão deixando claro que nós temos deveres para com Deus. Não é só pedir, é fazer. Principalmente nós espíritas que temos um determinado conhecimento, né? É fazer primeiramente para mim, buscando a iluminação, buscando o auto-perdão, buscando a indulgência, buscando as virtudes que estão ensinadas pelo Cristo, né? E aí eu consigo propagar ela aonde eu estiver. Porque propagar o Espiritismo, propagar o Evangelho de Jesus, é só na casa espírita? Não. É aonde eu estiver. E a pessoa que compreende o porquê ela está sofrendo, o que compreende o que está acontecendo com ela, pouco melhor, ela tem mais mansidão, ela tem mais compreensão. E ela acaba passando pelas provas da vida um pouco melhor. Tem uma frase que eu costumo dizer muito, né? Que é feliz dessa terra só é aquele que é feliz, que tem paciência nos momentos difíceis. Vamos lá, de novo, que eu gaguejei. Feliz dessa terra só é aquele que tem paciência nos momentos difíceis. Por quê? Porque todo mundo tem um momento difícil. Às vezes a gente está aqui eu tenho lá determinado trabalho, né? Mas eu almejo o trabalho do outro, o carro do outro. Nossa, aquele está feliz, olha onde ele mora, que casão. Às vezes ele está sofrendo também. Às vezes ele está pior do que você. Se você tem compreensão de como você está, o quem você é, que mundo nós estamos. A Terra, muita gente fala que é um grande hospital, né? Mas tem espíritos que falam também que é uma prisão. Porque tem muitos espíritos aqui que precisam do Evangelho de Jesus, que precisam do conhecimento espírita e não têm, eles não sabem, né? E aí eles ficam lá como é que eu vou dizer? No crime, praticando atos que vão contra as leis de Deus. E quando eu digo crime, não estou falando crime segundo a terra, estou falando crime segundo as leis de Deus. Porque uma coisa é as leis dos homens, outra é as leis de Deus. As leis dos homens punem as coisas físicas. As leis de Deus punem tudo que vai contra ela. Se você começou a pensar mal do outro, a tua consciência já está cobrando, porque você está indo contra as leis de Deus. Você começou a caluniar o outro, você não é indulgente, se falta indulgência com o próximo, lembrando que a indulgência é não olhar os erros alheios, né? Não ficar apontando o erro do outro, e sim olhar para os nossos. Você está indo contra as leis de Deus. Quando eu digo você, somos nós, né? Sou um espírito imperfeito também. E a tua consciência e a minha já começam a cobrar. Você já vai ficar mal naquele ato. E o que vai acontecer com você, já não sei, mas é muito melhor encostar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo do que com a consciência pesada. Então é muito melhor você encostar a cabeça no travesseiro, né, com menos dinheiro e com a consciência limpa, do que muito dinheiro e uma consciência pesada. Isso é um fato, né? E os espíritos estão o tempo inteiro nos mostrando que o mundo espiritual é diferente do mundo da Terra. Aqui a pessoa que é muito grande, né? Grande pode ser por causa de bens, enfim, ou conhecida, né? Ela pode ser o último no mundo dos espíritos. E os exemplos estão aí no mundo inteiro. Porque tem pessoa que acha o espiritismo no Brasil. O Brasil é o maior país espírita, né? Mas você acha que os espíritos só se comunicam aqui? O mundo inteiro eles estão se comunicando. Eles estão se comunicando com as pessoas no mundo inteiro. Isso é uma lei natural. Tem como a gente mudar isso? É Deus que fez assim.
A gente acorda, dependendo como a gente já tem um espírito se comunicando com a gente. Ou melhor, dependendo como a gente depende do espírito que vai se comunicar com a gente. Pode ser o teu anjo guardião, que é um espírito mais elevado. Mas se você já acorda fazendo uma prece, que os espíritos já nos ensinam, falam, já acorda fazendo um Pai Nosso. Mas tem que ser de coração. Não pode ser da boca para fora. Você tem, às vezes, um parente, um amigo, um irmão que precisa de uma prece. Aí a pessoa fala, eu vou lá no centro colocar o nome. Muito bom, coloca o nome. Mas faz uma prece para ele também. Na hora que você for colocar o nome, escrever, já pede para Deus, Deus abençoa essa pessoa. Nós temos um poder através da prece, da transmissão fluídica, enorme. Você pode fazer uma prece para uma pessoa aqui, ela chega no país que ela tiver. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão. O pedido das coisas necessárias à vida, o princípio da caridade. Ou seja, tudo isso tem na prece do Pai Nosso. Né? Por isso que é importante, às vezes, na hora que chegar em casa, vamos meditar. Né? O que ela está falando? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Que céu que é esse? Se a nossa consciência, que o Espiritismo diz que é Deus em nós, Deus já não está em nós e em nossa consciência? Vamos lá? Quem a diga em uma intenção de alguém, pede para este o que pediria para si. Contudo, em virtude mesmo da sua brevidade, o sentido profundo que encerram as poucas palavras de que ela se compõe, escapa à maioria das pessoas. Porque as pessoas às vezes fazem a oração do Pai Nosso e não refletem no que está falando, no que Jesus nos ensinou. Né? A gente só fala. É imperioso a gente saber o que a gente está falando. Ou o que a gente está pensando, né? Porque a gente sabe que a prece não é só falar, orar, né? Pela boca. Pelo pensamento ele é o mais importante. Se a pessoa for fazer uma prece sem que o pensamento dela esteja voltado para o bem dela ou para o bem do próximo, ela vai atrair bons espíritos? Ela pode falar a palavra que for ali. Palavra que for. Vai. Porque o que atrai os bons espíritos ao nosso perto, os nossos anjos guardiões, né, os espíritos elevados, é o nosso pensamento. Tem pessoa que acha que vem aqui no Paulo de Tarso, e o espírito, que é um espírito elevado de Paulo apóstolo, como foi colocado nas obras de Kardec, né, como ele escreveu, Paulo apóstolo, ele não pode vir até nós. Mas se você tiver um pensamento abnegado, ele pode estar aqui. Os espíritos, somente os elevados, eles viajam pela força do pensamento. E muitos deles, dependendo da elevação dele, Jesus é um desse, ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Como o Sol. O Sol está longe, né? Daqui. Mas e os raios dele? Vai em várias partes. Tem o Sol se dividir. O espírito elevado, ele é assim, né? Esse fenômeno chama ubiguidade, está no Evangelho, está em outras obras de Kardec também. Então, o espírito elevado ele pode estar num ponto do espaço e mandar o seu pensamento e ele ir em vários locais ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E deixar mensagens diferentes. Então, se eu tenho um pensamento, né, voltado para o bem, naquele momento, por mais que eu seja uma pessoa viciosa, né? E quando eu disse vício, eu não estou falando desses vícios da terra, vícios exteriores, estou falando dos vícios morais. Inveja, ciúme, orgulho, egoísmo, né? Esses são vícios morais, né? São paixões da nossa alma. E se eu quero mudar isso de coração e faço uma prece de coração, um espírito elevado como esse vai vir até mim? Pode. Se ele não vir, vem outro.
Então a gente deve sim, quando precisar, evocar esses bons espíritos. Jesus, Paulo de Tarso, para quem gosta de Francisco de Assis, Santo Agostinho, né? São espíritos que se comunicaram no espiritismo e com certeza aonde que eles querem que estão, poderão nos auxiliar, né? Daí vem o dizerem-na, geralmente sem que os pensamentos se detenham sobre as aplicações de cada uma de suas partes. Dizem-na como uma fórmula cuja eficácia se acha condicionada ao número de vezes que seja repetida. Essa é boa, né? Quanto mais eu repetir a oração do Pai Nosso, é melhor. Se tiver com o pensamento elevado ao bem, sim. Agora, se eu só ficar repetindo de boca ou de pensamento, não adianta nada. Né? Porque como a gente falou desde o começo da palestra, a forma não é nada. As palavras não são nada. O pensamento é tudo. Pensamento é tudo. A vontade, o querer. A vontade também é chamada de fé. Tá? A vontade é uma força de atração. Igual a gente tem o trabalho aqui de quinta-feira de magnetismo, né? Se a pessoa vem com a fé, com uma vontade de atrair os fluidos benéficos dos bons espíritos, ela pode atrair uma cura para a sua doença. Mas é preciso que ela tenha vontade, né? É claro, não é só isso, né? Isso fica para outra palestra. Mas essa vontade, essa fé, tudo faz parte do pensamento e nós somos o que nós pensamos. E agora eu faço uma reflexão com todos aqui. Quais que foram os seus pensamentos no dia de hoje? Vamos ver, faz uma revista aí, desde a hora que acordou. Já acordei reclamando e bravo, ou já acordei agradecendo, fazendo uma oração, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade. Porque está cheio de espírito no mundo espiritual, inclusive aqui à nossa volta, por mais que nós não vejamos, querendo uma oportunidade de estar aqui onde nós estamos. E tem que esperar. Tem que esperar. E às vezes o espírito no mundo espiritual fica 200, 300 anos lá. Aqui a gente vive quanto? 50, 60, 80? Alguns menos, né? Então é melhor passar 200 e 300 anos lá bem, né? E aqui suportar um pouco os nossos vícios morais e procurar praticar e fazer diferente, né? Para passar bem do lado de lá. Porque todos nós vamos morar do lado de lá. Primeiro que todo dia a gente dorme, o nosso espírito já sai do corpo e a gente já está no mundo espiritual. Segundo que esse corpo um dia vai morrer. Nosso espírito nunca. Ora, quase sempre esse é um dos números cabalísticos, 3, 7 ou 9, tomados a antiga crença supersticiosa na virtude dos números e do uso das operações da magia. Para preencher o que de vago a concisão desta prece deixa na mente. A cada uma de suas proposições admitamos, aconselhando pelos espíritos e com a assistência deles. Um comentário que se lhe desenvolve o sentido e mostra as implicações, conforme, pois as circunstâncias e o tempo de que disponha, poderá aquele que ore dizer a oração dominical ou na sua forma simples ou desenvolvida. Como a gente falou, né? Antigamente tinha essa crença, vamos falar tantas vezes, né? Vamos fazer a prece né? Determinada religião, você ia, falou, olha, agora você faz o Pai Nosso, o Ave Maria, não sei o que, tantas vezes você está liberto, né? O Espiritismo já nos ensina que é diferente, né? Ou eu me arrependo do que eu faço e busco fazer diferente, ou aquilo lá não vai adiantar de nada, né? Pai nosso que estás no céu, santificado o teu nome. Cremos em ti, Senhor, porque tudo revela o teu poder e a tua bondade. A harmonia do universo dá testemunho de uma sabedoria, de uma prudência e de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. Em todas as obras da criação, desde o raminho de erva minúscula e o pequenino inseto, até os astros que se movem no espaço, o nome se acha escrito de um ser soberanamente grande e sábio. Por toda parte se nos depara a prova de paternal solicitude.
Cego, portanto, é aquele que não reconhece as tuas obras. Orgulhoso, aquele que não te glorifica. Ingrato, aquele que não te rende graças. Simples, né? Deus está em tudo. Desde o pequeno inseto aos grandes planetas. E hoje a gente sabe, a gente está no meio do universo. Nós somos cidadãos do universo, olha só. A gente espera, mas daqui eu moro no Santo Antônio, eu moro no Jardim Soraya, eu moro no tal bairro. Ando pouco só daqui e ali, mas como espírito, não somos assim. Pelo pensamento, você pode ir num outro mundo, diferente do seu, porém ele tem que ser da mesma ordem de progresso. Né? Um espírito, terceira ordem igual a nós, ainda apegado à matéria, não consegue ir num mundo muito elevado, no mundo onde está Jesus, enfim, nos mundos mais elevados a gente não consegue. Mas você e eu conseguimos viajar pelo pensamento em outros mundos iguais ao nosso da Terra. Ah, Marcos, mas eu acordo, eu não lembro disso. Sim, não é dado, não é permitido a nós lembrarmos, né? Mas é possível, né? O Espiritismo nos tira da Terra. O Espiritismo nos mostra que a Terra é só um dos mundos habitados. Existem inúmeros mundos habitados. Existem inúmeras formas de plantas. Que inclusive, né, Deus nos deu na natureza. Quem aqui já foi para algum lugar, tipo uma cachoeira, uma praia, algum lugar bonito assim, e se sentiu bem? Praticamente todos nós, né? A pessoa que vai num lugar assim na natureza e não se sente bem, não está bem com ele mesmo. Né? Porque hoje a gente vive na cidade, né? E a cidade ela é construída por nós, por homens. Então, quando a gente chega num lugar na natureza, a gente se sente bem porque sabe que ali é uma criação divina, o ar é mais puro, enfim. Né? É importante a gente ter esse contato também. Venha o teu reino, Senhor. Deste aos homens leis plenas de sabedoria, e que eles dariam a felicidade, se eles as cumprissem. Olha, essa frase é importante. A gente vai ler de novo. Ó. Venha o teu reino, Senhor. Deste aos homens leis plenas de sabedoria, e que lhes dariam a felicidade, se eles a cumprissem. Ou seja, felicidade na nossa vida, na nossa terra, cumprindo as leis de Deus. E cumprindo as leis de Deus, a gente vai ter serenidade, a gente vai ter paciência. A nossa consciência não nos cobra perante aquilo. Com essas leis fariam reinar entre si a paz e a justiça, e mutuamente se auxiliariam, em vez de se maltratarem como o fazem. Se todo ser humano da Terra tivesse a consciência de que maltratar alguém, passar por cima de alguém, ele está fazendo para ele mesmo, o mundo não seria dessa forma. É por isso que a gente tem que levar esse conhecimento espírita ao máximo de lugares que nós precisamos. Eu tenho alguém do lado, às vezes, da minha casa precisando de ajuda e eu não convido para ele vir para a casa espírita. Eu tenho um amigo, né, um parente, né, eu percebo que ele precisa. Eu acabo, às vezes, talvez por vergonha ou porque, não sei, né, cada um aí com a sua consciência. Eu acabo não convidando a pessoa para vir, sendo que eu posso mudar o destino da pessoa convidando ele em uma casa espírita, porque ele pode conhecer uma doutrina que pode trazer respostas para ele que ele busca há anos em sua vida. Você pode mudar a vida da pessoa com um convite. Trabalhar em uma casa espírita é uma coisa maravilhosa, independente do que se faça. Independente do que se faça, nós estamos trabalhando aonde Jesus começou a cultivar. Jesus, quando veio, começou a jogar lá umas sementes, né? São as palavras dele, né? Vamos servir, vamos amar, vamos levar a mensagem, vamos expulsar os demônios, vamos curar os doentes.
E hoje o magnetismo, eu falei de curar os doentes, né? Hoje a ciência espírita e magnética vem nos trazer que se a pessoa adentrar nessa ciência, qualquer um de nós pode aliviar as dores uns dos outros. Aliviar e talvez até curar as dores uns dos outros. A ciência espírita vem nos mostrar isso. Claramente. Claramente. E os exemplos estão no mundo inteiro. Os exemplos estão no mundo inteiro. O forte sustentaria o fraco em vez de o esmagar. Evitados seriam os males que se geram dos excessos e dos abusos. Todas as misérias deste mundo provêm da violação de tuas leis. Olha só, todas as misérias deste mundo vêm da violação das leis de Deus. Todas as misérias. As guerras, hoje a gente está vendo, né? Guerra. Começou a guerra uns anos atrás num país, já começou outro em outro país. Só que se a gente olha a história do nosso mundo, sempre foi assim. Um querendo o território do outro, enfim. Um porque não gosta da religião do outro. Essas guerras são feitas pelo orgulho. Aí você levanta a mão e fala, Marcos, eu estou longe delas, eu estou aqui no Brasil. Mas e a guerra interna que tenha lá na tua família? No teu trabalho, com o teu vizinho, com você? Que muitas vezes é pelo orgulho que um irmão não gosta do outro. É pelo orgulho que um trabalhador da casa espírita não gosta do outro. É pelo orgulho que enfim, né? Trabalhador, seja no seu serviço, não gosta um do outro. E quando a gente é indulgente, a gente não vê as faltas do outro. A gente até vê, mas a gente não fala, a gente não propaga, a gente pede a Deus, nossa, se eu estou julgando ele, que Deus me perdoe, porque eu também sou cheio de faltas. Né? E no Pai Nosso está isso, o Pai Nosso está nos ensinando a sermos indulgentes. Deixa ao bruto o instinto que lhe traça o limite do necessário e ele maquinalmente se conforma. Ao homem, no entanto, além desse instinto, desce a inteligência e a razão. Também lhe deste a liberdade de cumprir ou infringir aquelas das tuas leis que pessoalmente lhe concernem. Isto é, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, a fim de que tenha o mérito e a responsabilidade das suas ações. Nós temos a liberdade de escolher entre o bem e o mal. Temos a liberdade. Só que tem a consequência. Escolhi o bem, vai ter consequência. Consequência primeiramente boa, que a tua consciência, putz, eu fiz o que deveria fazer. Fiz o mal, a consciência já pesa, oh meu Deus. Então não é Deus que vem e fala, você fez isso, isso e isso. Não, a sua consciência. E a sua consciência te cobra mediante ao seu conhecimento. Não? Ninguém pode pretextar ignorância das tuas leis, pois com paternal providência quiseste que elas se gravassem na consciência de cada um. Eu estou falando da consciência o tempo inteiro, né? Ele vai falar. As leis de Deus estão na consciência de cada um, sem distinção de cultos nem de nações. Não interessa se a pessoa tem religião ou não tem, se a pessoa é de um país ou de outro. As leis de Deus estão na consciência de todos. Se as violam, é porque as desprezam. Dia virá quem, segundo a tua promessa, todos as praticarão. Desaparecido terá então a incredulidade. Todos te reconhecerão por soberano Senhor de todas as coisas. E o reinado das suas leis será o teu reino na terra. Digna-te, Senhor, de apresentar-lhe o advento, outorgando aos homens a luz necessária que os conduza ao caminho da verdade. Faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Se a submissão é um dever do filho para com o pai, do interior para com o superior, quão maior deve ser a da criatura para com o seu Criador. Fazer a tua vontade, Senhor, é observar as tuas leis. Quem aqui já reclamou? Independente do que seja um problema grave ou de um problema pequeno. Por que está acontecendo isso comigo? Por que não é com o outro? Eu já reclamei.
Quando eu estou fazendo isso, estou indo contra as vontades de Deus. Porque se eu estou sofrendo em alguma coisa, ou é porque eu causei, ou é uma prova que eu escolhi. Porque antes de nascer a gente escolhe as provas, o gênero das provas que a gente vai passar. Por exemplo, às vezes eu reclamo do tipo de corpo que eu nasci. Né? Fiz isso muito tempo. Mas hoje a ciência nos ensina que existem 3 tipos de corpos que a pessoa nasce com o metabolismo. Umas nascem com um metabolismo mais acelerado, que são aquelas pessoas que come e não engorda. Já viram, né? Tem aquelas que nascem com o metabolismo mais lento. Ela pode comer um pouquinho e engordar muito. E outras já nascem com aquilo equilibrado, né? E tem outras distinções desses 3 biotipos físicos, né? A educação física ensina isso, entende? O espiritismo nos ensina. Isso é uma prova para a pessoa. Ela queria nascer muito forte e pede um corpo muito magro. É uma prova para ela. Ou pode ser uma expiação. Ela vem porque precisa daquilo. Deus escolheu aquela prova para ela, né? Então a gente tem que se submeter às leis divinas. Sempre agradecer, né? Dá-nos o pão de cada dia, dá-nos o alimento indispensável à sustentação das forças do corpo, dá-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. Essa é fácil, né? O alimento do corpo, o alimento espiritual, o alimento do corpo todos precisamos. Mas é como eu falei, existem pessoas que nascem com... Por exemplo, você vai lá na África, até que no Brasil tem pessoas passando fome. Sabe disso, né? É uma prova para aquele espírito. Porque o alimento, ele supre o corpo, né? Agora, o espírito vai morrer se o corpo não comer? O espírito nunca vai morrer. O espírito não morre. É um grande sofrimento aqui, passar por fome, por dores, enfim, né? Mas o alimento espiritual, os 2 alimentos são importantes, mas o espiritual ele vem até acima, né? Junto com o material, porque se você não comer você morre e você precisa do corpo para sobreviver. Mas a oração, né? O elevar o pensamento a esses espíritos mais elevados de coração, ele se faz tão importante quanto o material. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos que nos devem, né? Perdoa as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos ofendem. Quem aqui já foi ofendido? Levanta a mão. Quem aqui já ofendeu? Levanta a mão. Eu quero, quando eu ofendo alguém e depois me arrependo, eu quero que a pessoa me perdoe. Quero? Quero, claro. Hã? Mas e eu perdoar o outro? Eu quero. Então, o que Jesus ensina? Não querer para os outros o que nós não queremos para nós. O perdão, a conciliação, eles são extremamente importantes nesse meio evangélico. Quando eu digo evangélico, não é religião, né? O evangélico que é o nosso. Os ensinamentos evangélicos de Jesus. Pois no Evangelho de Jesus a gente encontra o caminho para ser um pouco mais felizes na terra, né? Não nos deixe entregar a tentação, mas livrarmos do mal. Dá-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos espíritos maus, que tentam desviar-nos da senda do bem, tirando-nos maus pensamentos. É uma realidade que o Espiritismo nos ensina. Os maus espíritos estão aí. São nossos irmãos? Não. Se possível, devemos, se pudermos, até convertê-los, né? Porque através da sua atitude você pode mudar um irmão espiritual que está do teu lado querendo te fazer o mal. Você pode, mediante a sua atitude, fazendo preces, estudando, frequentando a casa espírita, trabalhando pelo bem do próximo. Porque trabalho nesse meio evangélico, no meio de Jesus, é o que mais tem. Não precisa ser só dentro do centro espírita. Você pode começar dentro da sua casa, com os seus vizinhos, com o seu irmão. Não importa, o Espiritismo deixa claro, você não precisa ser espírita. Você precisa ser caridoso.
Você precisa praticar o bem. Quando a gente pratica o bem, a gente deixa de ser orgulhoso, né? Assim seja. Praza-te, Senhor, que os nossos desejos se efetivem, mas curvamo-nos perante a tua sabedoria infinita, que em todas as coisas que nos escapam à compreensão se faça a tua santa vontade, não a nossa. Pois somente queres o nosso bem e o melhor do que nos sabes e que nos convém. Dirigimos-te esta prece, ó Deus, por nós mesmos e também por todas as almas sofredoras, encarnadas e desencarnadas, pelos nossos amigos e inimigos, por todos os que solicitem a nossa assistência. E, em particular, cada um coloca o nome da pessoa que quiser, né? A mensagem que nós tínhamos no dia de hoje era essa, né? E lembremos do nosso grande professor Jesus, que nos ensinou a amar e nos ensinou essa maravilhosa prece que pode ser feita todo dia, mas compreendendo o que Ele e os bons Espíritos têm para nós. Que assim seja. Então, vamos agradecer ao Marcos, né, pela mensagem da noite. E em seguida teremos os passes. Aí vamos encerrar agora com a prece final, nosso irmão Márcio. Obrigado, Deus, por mais um dia de vida. Desde o momento que abri meus olhos, os nossos olhos no dia de hoje, porque foi mais uma oportunidade de aprendizado diante das dificuldades do dia, diante das felicidades também desse dia. Obrigado, Senhor, pela oportunidade desse mundo corpóreo, desse planeta onde passamos por imensas dificuldades, dores, sofrimentos, fome, mas isso faz parte do nosso crescimento moral e espiritual. Portanto, agradecemos a Ti todos os dias de nossa vida e, para tanto, que a ajuda dos nossos irmãos desencarnados sejam bem-vindas todos os dias, que eles possam nos orientar, nos dirigir, nos tornar a nossa vida, o nosso curso mais sutil com os ensinamentos do Mestre Jesus, que eles possam a todo momento nos direcionar, nos ensinar as palavras do Cristo, através dos evangelhos, através das mensagens e dos ensinamentos de Kardec. E bendita que seja essa casa que nos dá a oportunidade das palestras de domingo, os ensinamentos da doutrina espírita de terça-feira, e a oportunidade do magnetismo que temos na quinta-feira. São oportunidades que nos abraçam e que nos fazem crescer cada vez mais. Para tanto, Senhor, pedimos àqueles que se encontram em dificuldades, que se encontram em aflição, que venha em nossa direção, em direção do Mestre Jesus,
que pratiquem tudo aquilo que Ele nos ensinou. E assim, as nossas dificuldades serão amenizadas, que possamos, assim, ter mais direcionamento, mais entendimento para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Senhor, Mestre Jesus, todos os espíritos de luz que possam nos orientar, fique conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja.